Som. Aleluia. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Motivo de alegria nessa noite nós estamos louvando e bendizendo o nome do Senhor neste lugar, onde é um privilégio para todos nós fazer parte desse banquete nessa noite. O culto, não estamos em campanha, mas estamos no culto cujo título é culto de bênção e culto de libertação. Eu quero dizer para você nessa noite que essa noite é uma noite de libertação, uma noite de bênção, tanto para a sua vida material como para a sua vida espiritual. Aleluia. Não quero ser cansativo aos irmãos, mas eu quero ser bem breve, mas eu quero falar aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar em meus lábios para eu ministrar a igreja. Aleluia. Desde já eu peço para a igreja se colocar de pé, para nós lermos a Bíblia. Aleluia. Estarei abrindo a Bíblia em dois lugares. Aleluia. Primeiramente, abra sua Bíblia no Salmo 45. Aleluia, Jesus. Aleluia. Essa palavra só vai entender essa palavra quem estiver no Espírito de Deus. Quem estiver ligado no Espírito vai entender a pregação dessa noite. Aleluia. Salmo 47, quem achou, diga amém. Vamos ler o versículo 7. 45, aleluia. Salmo 45, desculpe. Versículo 7. Tu amas a retidão e odeia a impiedade. Portanto, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra, a aloes e cássias. Dos palácios de marfim, a música dos instrumentos de corda te alegra. Deste versículo primeiro, do versículo 7 que nós lemos primeiro, vamos pegar a palavra óleo. Te ungiu com óleo, amém? Do versículo 8, vamos pegar a parte A. Todas as tuas vestes, aleluia. Abra agora em Eclesiastes, aleluia. Eclesiastes 9, versículo 8. A palavra a qual estaria explanando será nesta parte, Eclesiastes 9, versículo 8. Mas irmão Luciano, por que você leu o Salmo? Mais para frente você vai entender, aleluia. Os irmãos que acharam, diga amém. Velho Testamento, na página 604 na minha Bíblia. Amém? Capítulo 9, versículo 8. Em todo o tempo sejam alva as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Vamos ler tudo juntos. Vamos todo mundo junto. 1, 2, 3. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Coloque a mão no seu coração neste momento. Aleluia. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, fale comigo nesta noite. Senhor Jesus, trabalhe na minha vida, que eu não venha sair da forma que eu entrei, que eu não venha sair daqui vazio do teu Espírito, mas que eu venha sair alegre, regozijando e com minhas vestes alvas. A igreja pode se assentar, amém? Aleluia, Jesus. Motivo de alegria para a minha vida nessa noite, a qual tenho a oportunidade de ministrar a palavra, onde não temos um tema específico, mas temos um título para este culto, o qual fala libertação e bênção. Um culto de libertação e um culto de bênção. Aleluia. Um culto a qual todos deveriam participar, porque todos nós necessitamos de libertações para nossas vidas, e todos nós necessitamos de bênção. Aleluia. Quem nessa noite necessita de uma libertação, necessita só de uma bênção, levante sua mão e diga amém. Aleluia. Então nós estamos conscientes que todos nós necessitamos ser abençoados por Deus, e todos nós necessitamos de ter uma libertação da parte de Deus. Mas nessa noite, a qual já senti a presença gloriosa do nosso Deus em nosso meio, Ele me toca em trazer uma palavra para a igreja, a qual será praticamente um alerta para as nossas vidas, que em todo o tempo nossas vestes têm que ser alva, e que não falte óleo sobre a nossa cabeça. Aleluia.
Vamos pegar esse versículo e vamos pegar a primeira parte, em todo tempo. Em todo tempo não significa hoje, não significa ontem, não significa amanhã, nem depois de amanhã. Em todo tempo é em todo tempo. Em todo tempo que nós tivermos uma vida com comunhão com Deus, em todo tempo que nós tivermos declarando para até mesmo o mundo que nós somos servos de Deus, que nós somos evangélicos, as nossas vestes têm que estar brancas e não pode haver, tem que haver o óleo sobre a nossa cabeça, não pode faltar o óleo sobre a nossa cabeça. Essa palavra é uma palavra espiritual, porque se eu pegar essa palavra, vestes brancas, eu vou estar olhando para mim, eu estou me vendo com uma camisa azul, eu estou vendo pessoas ali atrás com camisa vermelha, outro com uma camisa verde, aleluia. Nós temos que pegar essa palavra para o lado espiritual, que as nossas vestes, espiritualmente dizendo, tem que estar brancas e tem que estar alvas, aleluia. Na minha cabeça, materialmente, necessariamente não preciso ter um óleo sobre a minha cabeça, mas espiritualmente não pode faltar o óleo sobre a minha cabeça, não pode faltar o óleo sobre a sua cabeça, aleluia. E nessa noite o Senhor quer nos dar um alerta, o Senhor quer nos alertar de uma forma tremenda nessa noite, a qual estamos deparando com um período que a igreja na terra está passando por provações, está passando por últimos tempos, porque já está breve o arrebatamento da igreja. Eu te garanto uma coisa, se as suas vestes não estiver branca, se não tiver o óleo do Senhor sobre a sua cabeça, você vai ficar nessa terra. Aleluia, Jesus, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra de Eclesiastes foi escrita pelo Salomão, o sábio Salomão, filho de Davi, aleluia. Se eu for falar da vida de Salomão, ficaria a noite inteira falando de Salomão, ainda haveria mais coisas para falar. Mas nessa noite, o Senhor me toca em dizer algo mais profundo, diretamente à sua vida espiritual, a qual você também deve se preocupar. Eu estava em casa, eu fiquei sabendo essa oportunidade agora na parte da tarde. Eu cheguei em casa do serviço, o Senhor sentia de trazer essa palavra. E eu preparei essa palavra, mas quando eu cheguei para tomar banho, estava tomando banho, o Senhor começou a me revelar algo mais profundo sobre essa palavra. Eu falei, glória a Deus. Tomei banho rapidamente, ali já comecei a meditar sobre aquilo que o Senhor me falava, aquilo que o Senhor tocava no meu coração para essa noite trazer à igreja. Aleluia. Eu estava vendo o nosso pastor tem um táxi. Aleluia, olha que profundo. O nosso pastor tem um táxi. Vamos imaginar o servo de Deus, o crente. Vamos comparar o crente com esse táxi. Aleluia. Jesus Cristo no tempo dele, ele pregava por parábolas muitas vezes. Muitas vezes muitos não entendiam, mas aqueles que estavam junto com Jesus, aqueles que estavam de lado com Jesus como seus discípulos, ele dava a entender os mistérios dele. Aleluia. E você que estiver ligado nessa noite, você vai entender essa pregação. Ali nós pegamos o táxi do nosso pastor. Primeira coisa que nós vemos de diferente naquele carro é porque ele é um carro de uma cor branca. Aqui no estado de São Paulo, os táxis, a maioria dos táxis são da cor branca. Aleluia. O crente tem que ser da mesma forma. O crente tem que estar com as suas vestes brancas. Aleluia, Jesus. Mas carro branco qualquer um pode ter aqui. Eu posso chegar numa agência de carros com meu dinheiro e comprar um carro branco. Só que existe uma diferença ainda de um carro branco para um carro de táxi. Esse carro de táxi tem uma placa diferente. Esse carro de táxi tem um luminoso em cima dele, anunciando que ele é um táxi. Aleluia, Jesus. Da mesma forma é o servo do Senhor. Você tem que ter algo diferente do povo do mundo. Você não pode ser uma simples pessoa. Você não pode ser um simples crente. Mas você tem que ser um servo do Senhor. Aleluia, Jesus. E essa noite Jesus Cristo vai te transformar num servo verdadeiro dele. Aleluia, Jesus. O servo de Deus tem que ser da mesma forma. Ele não tem que ser somente um carro branco, mas ele tem que ser um carro com luminoso sobre a sua cabeça. Ele tem que ser um carro que tem uma placa diferente. Aleluia, o servo de Deus é da mesma maneira. Se passar um carro branco ali fora, nós vamos ver que é um carro branco. Mas se passar um táxi branco, nós vamos ver que ele é um táxi. Porque ele tem uma diferença. Aleluia. E essa diferença Jesus Cristo quer colocar em nossas vidas nessa noite. Aleluia, Jesus Cristo. Esse carro é diferente. A palavra de Deus fala que nós saberíamos a diferença do que serve a Deus e o que não serve. Irmãos, há um tempo atrás eu passei por uma vergonha terrível. Eu tinha amigos, tinha minhas amizades. Naquela época eu não era muito servo de Deus não. Eu tenho que assumir para os irmãos que eu era só o sangue. E ali nós conversávamos. E quando
tocava num lado de religião. O que você é, Luciano? Eu sou crente. Você é crente? Você é crente desse jeito? E ali eu tinha que engolir porque não dava bom testemunho. Não tinha uma diferença da minha vida para a vida de meus outros amigos. Aleluia, Jesus. Muitas formas tem pessoas em nosso meio dessa noite que ninguém percebe a diferença em você. Você é uma pessoa comum para o mundo. Você é uma pessoa que fala palavras que não agradam a Deus. Você é pessoa que os seus olhos não agradam a Deus. Você é pessoa que o seu vocabulário não agrada a Deus. Que as suas vestes não agradam a Deus. Porque não existe uma diferença da sua vida para o povo do mundo. E essa diferença tem que existir. Porque nós saberemos a diferença do justo e do ímpio. Aleluia, a palavra de Deus nos relata dessa maneira. E essa noite é uma noite de libertação neste lugar. Essa noite vai ser noite que crentes vão ser transformados pelo Espírito Santo de Deus. Você pode glorificar a Deus por causa disso, aleluia. Mas vamos voltar para o táxi. O táxi é uma coisa tremenda. Eu imagino que o pastor, por ser uma pessoa prudente, eu imagino que em vez em quando ele vai abastecer o carro dele no posto de gasolina, e mesmo que ele sabe que existe água no carro dele, ainda que ele sabe que existe óleo, ele pede: moço, por favor, coloca tantos reais de gasolina e aproveita, já vê a água e já vê o óleo do meu carro, aleluia. Da mesma forma é o servo de Deus. Examinai a si mesmo, a palavra de Deus nos fala, aleluia. Você tem que se auto-examinar. E nessa noite você vai fazer um check-up neste lugar. Essa noite, se você estiver sem água, se você estiver sem óleo, se você estiver sem a unção de Deus, essa noite você vai ser cheio em nome de Jesus. Aleluia. O crente tem que ser cheio da unção de Deus. Aleluia. O carro nós temos que fazer um check-up nele, porque se nós formos fazer uma viagem, imagine fazer uma viagem e parar no meio da viagem, na estrada, por falta de óleo, por falta de água. Da mesma forma é o servo de Deus. Se você tem visto os crentes parados no meio da caminhada espiritual, se você tem visto o crente parado em vez de colocar a fé em prática, tem colocado a incredulidade em prática, tenha certeza que sobre esse crente não tem o óleo do Senhor. Aleluia. Mas essa noite Jesus Cristo vai transformar vasos neste lugar. A palavra de Deus nos fala em Jeremias 18 que Ele é o oleiro. Essa noite o oleiro está aqui neste lugar. Ele vai consertar o seu vaso. Ele vai te encher do óleo dele. Se na sua cabeça tem faltado óleo, essa noite é noite de transbordar o seu azeite. Se nós pegarmos o táxi e fazer mais uma comparação, o táxi, para que o pastor ganhe dinheiro com a corrida, o táxi dele tem que estar cheio de pessoas. Agora eu te pergunto, quantas pessoas você convidou nessa noite para vir para a casa de Deus? Se você quiser ser abençoado, se você quiser receber as suas bênçãos, tanto materiais como espirituais, faça a obra de Deus. O táxi tem que andar cheio para aquele pastor ganhar dinheiro. Você tem que trazer almas para a igreja. Este culto ao qual poderia estar totalmente repleto essa igreja, pessoas em pé, pessoas sentadas, mas por falta de comodismo até mesmo da minha vida, da sua vida, isso não acontece. Aleluia. Mas vamos voltar para Eclesiastes 9, versículo 8. O que a palavra de Deus nos fala, igreja? Eu não escutei. Mais uma vez, o que a palavra de Deus nos fala em Eclesiastes 9, versículo 8? Aleluia. Em todo o tempo, nós sabemos que é sempre, constantemente, essas duas coisas têm que estar sobre as nossas vidas. Mas se nós formos falar da outra parte deste versículo, sobre as vestes é algo tremendo. Essa noite eu não quero falar se você não está vestido adequadamente para vir à casa de Deus, mas nessa noite eu quero falar sobre a sua veste espiritual. Aleluia. A palavra de Deus nos fala em Mateus, a palavra de Deus nos fala, aleluia, em Mateus 22, versículo 12, a palavra de Deus nos fala, Jesus Cristo estava pregando por parábolas naquele momento, e ali Jesus Cristo falou de uma bodas, e ali chegou um homem que ele não estava vestido adequadamente para participar daquelas bodas, e ali aquele homem foi expulso daquele lugar, ele saiu daquele lugar porque ele não estava com as suas vestes certas para participar das bodas. E agora eu pergunto à igreja, se Jesus Cristo voltasse agora, como estariam as suas vestes? Será que você poderia fazer parte das bodas do Cordeiro, se Jesus Cristo voltasse nessa noite?
Será que nós poderíamos fazer parte, aleluia, dessa boda? Imagino que muitos de nós não poderíamos fazer parte, porque as nossas vestes não estão da forma que o Senhor se agrada. Aleluia. Mas tenha certeza que nessa noite, aqui tem uma lavanderia espiritual, a qual a tua roupa vai ser lavada pelo sangue do Cordeiro nessa noite. Ainda que essa roupa esteja suja por causa do teu pecado, ainda que essa roupa esteja suja espiritualmente, essa noite Jesus Cristo vai lavar a sua roupa neste lugar. Aleluia, Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus por causa disso? Aleluia, Jesus. Somente o sangue do Senhor pode lavar as vestes do homem, do ser humano. Somente o sangue do Senhor Jesus Cristo. Repita comigo, somente o sangue de Jesus pode limpar as nossas vestes. Somente o sangue de Jesus, igreja. Somente esse sangue pode limpar as minhas vestes, pode limpar as suas vestes. A palavra de Deus não fala em Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Ali João perguntou para Jesus Cristo: quem são esses de vestes brancas? Jesus Cristo falou assim: esses são os que foram lavados com o sangue do Cordeiro no período da tribulação. Igreja, você nessa noite tem a oportunidade de ter as suas vestes limpas neste lugar. Você pode limpar as suas vestes aqui neste lugar nessa noite. Não é preciso você participar da tribulação, não é preciso você participar daquela época de tribulação a qual este mundo irá viver. Mas nessa noite você tem um livre-arbítrio. Ou você lava, ou você não lava. Ou você converte, ou você não se converte. Porque essa noite Jesus Cristo quer uma resposta da sua vida. Essa noite Jesus Cristo quer olhar para você e quer ver as suas vestes totalmente alvas. Aleluia, Jesus. Essa noite Ele vai converter as suas vestes. Ainda que tua veste esteja escura, ainda que você esteja em trevas, essa noite Jesus Cristo vai te colocar na luz. Aleluia, Jesus. A outra parte do versículo fala que o óleo do Senhor tem que estar sobre a nossa cabeça. Eu acho tremendo nessa parte que o óleo do Senhor tem que estar sobre a nossa cabeça, que o azeite do Senhor tem que estar sobre a nossa cabeça. Na Bíblia existem simbologias bíblicas. Jesus Cristo, Ele não é um animal para ser chamado de leão da tribo de Judá, mas Ele é comparado com o leão da tribo de Judá. Aleluia. Existem comparações bíblicas. Jesus Cristo não é uma planta para ser chamada de lírio dos vales, mas Ele é comparado com o lírio dos vales. Se eu for falar de comparações bíblicas, se eu for falar de simbologias bíblicas, ficaria um longo tempo, o qual não quero tomar. E aqui nós pegamos que fala que o óleo do Senhor tem que estar sobre a nossa cabeça. Isso também é uma simbologia. Se nós esperarmos e analisarmos a Bíblia, nós sabemos que o óleo do Senhor não é nada mais, não é nada menos do que o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E nós só sabemos se nós temos esse óleo sobre a nossa cabeça quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nos fala em Atos capítulo 1: e receberás poder quando descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. O crente tem que ter o Espírito Santo de Deus. Existe igrejas ainda que luta contra o Espírito Santo de Deus, mas eu louvo, glorifico, exalto o nome do Senhor, porque neste lugar existe crente que dá vazão para o Espírito Santo de Deus. Existe crentes aqui neste lugar que tem sobre a sua cabeça a unção do Espírito Santo de Deus. Para nós agradarmos a Deus, nós temos que ter a unção de Deus. Antigamente a palavra nos fala, no Antigo Testamento, em 1 Samuel, se nós formos ler, fala sobre o profeta Samuel, a qual quando ele foi ungir a Saul, ele derramou azeite sobre a cabeça de Saul. Quando ele foi ungir a Davi, ele colocou azeite sobre a cabeça de Davi. Eles eram homens ungidos de Deus, como nós lemos no Salmo 45, onde o salmista Davi falou que a unção, a da alegria estava sobre a vida dele. Eu digo para você nessa noite, se você tem andado triste, se você tem andado preocupado, perturbado, se você tem andado perplexo com este mundo, algo está estranho na sua vida. A palavra de Deus nos fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa noite, se você tem andado na noite, se você tem andado em trevas, essa noite Jesus Cristo vai te colocar na luz. Essa noite você vai tão somente dormir e vai acordar. E quando você acordar pela parte da manhã, você vai ver a alegria do Senhor sobre a sua vida. Xericanta Xanamanai.
Você vai ver a diferença sobre a sua vida, porque o óleo do Senhor está sobre a sua cabeça. Se tem faltado óleo sobre a sua cabeça, essa noite o seu vaso vai encher neste lugar, porque o anjo do Senhor está neste lugar colocando uma porção de azeite sobre cada crente aqui neste lugar. O óleo tem várias funções. Materialmente, para que serve o óleo? O óleo serve como um tempero, se eu for falar, para que serve o óleo? O óleo serve como um combustível, como um lubrificante. Muitas vezes nós vemos crentes, servos de Deus, enferrujados na casa de Deus. Nós vemos homens, nós vemos mulheres, ao qual tem 10, 20 anos, 30 anos de igreja, e não tem a unção de Deus sobre a vida dele. Agora nós paramos analisando. Se nós pegamos uma peça de metal, um rolamento, se nós não colocarmos óleo naquele rolamento, mais cedo ou mais tarde ele vai enferrujar. Ele pode funcionar no começo, ele pode rodar no começo, mas vai chegar uma hora que ele vai começar a ter dificuldade para rodar, ele vai começar a ter dificuldade para funcionar como uma máquina. Uma máquina, ela tem que ter um óleo para lubrificar, para ela funcionar bem. E nós olhamos para a casa de Deus, a qual nós vemos servos de Deus, nós vemos homens, nós vemos mulheres estacionados espiritualmente, enferrujados espiritualmente. Eu quero te dar um alerta nessa noite. Pessoas dessa maneira é porque não tem o óleo do Senhor sobre a sua cabeça. O crente que tem o azeite do Senhor, o crente que tem a lubrificação do óleo do Senhor, esse crente está ativo, esse crente está funcionando. Ele não está uma máquina encostada, mas ele está uma máquina funcionando para a honra e para a glória do santo nome de Jesus. Nessa noite, se você estiver encostado em algum canto aí, sem combustível, tenha certeza que o óleo do Senhor vai te alcançar neste lugar. Ele vai transformar a sua vida, Ele vai te converter, Ele vai te colocar em ativa mais uma vez. Aleluia, Jesus. O óleo serve como um tempero. O crente tem que ter um tempero diferente. O servo de Deus tem que ter uma coisa diferente nele. Nós já falamos que nós temos que ser diferente. Se o óleo do Senhor está sobre nós, nós somos diferentes. Se você pega uma salada e coloca um óleo, coloca um salzinho ali, ela fica com um sabor diferente. Ela fica com um sabor agradável. Da mesma forma, o servo é o servo de Deus. Ele tem que ter um gosto diferente. Nós temos que ser quente na presença de Deus, porque se nós formos morno, o Senhor vai nos vomitar da boca dele. Se ele vomitou porque não foi agradável aos lábios dele. Se você quer ser agradável ao Senhor, se você quer ter um aroma agradável, você tem que ter o óleo do Senhor sobre a sua vida. Quantos pode dizer glória a Deus? Quantos pode dizer aleluia? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos exemplos na Bíblia que Jesus Cristo deu de pessoas que não tinham o óleo sobre a sua vida. Se nós pararmos a analisar a Bíblia, abra sua Bíblia em Mateus 25. Não precisa se colocar de pé, somente abra sua Bíblia, Mateus 25. Nós vamos ter um exemplo de quem não tinha óleo de Deus. Mateus 25, versículo 1 em diante. Versículo 1 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Versículo 2: 5 eram insensatas ou loucas, e 5 eram prudentes. Versículo 3: as insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Versículo 4: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Versículo 5: demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Versículo 6: mas à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o noivo, sai ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes ao que vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com eles para as bodas, e fechou-se a porta. Versículo 11 para encerrar. Mais tarde, chegando também as outras virgens, disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. O crente, o servo de Deus que não tem um óleo do Senhor sobre a sua vida, Deus não conhece ele.
Além de Deus não conhecer ele, essa pessoa é louca. Jesus comparou com uma pessoa louca, pessoa que não tinha o óleo de Deus, igrejas que não têm o óleo de Deus, crentes que não têm o azeite de Deus sobre a sua vida. Você é um louco. Mas tenha certeza que nessa noite você vai entrar no manicômio de Jesus e você vai se converter numa pessoa sã. Você vai se converter em um servo de Deus prudente. Ali as mulheres não tinham, as virgens não tinham azeite. Elas tinham a lâmpada, todas elas cochilaram, todas elas dormiram. Mas algo tinha diferente. Umas tinham levado, além do óleo sobre a sua lâmpada, elas tinham levado uma vasilha ainda, com um pouco mais de óleo. Uma reserva, pode-se dizer. Mas tinha outras que não tinham levado. Essas foram comparadas com as loucas. E aqui Jesus Cristo, quando deu essa parábola, ele falava sobre a vinda dele, que muitos vão se encontrar sem o azeite, que muitos vão se encontrar sem o óleo do Senhor, mas que muitos ainda irão se encontrar cheio do azeite do Senhor. Ali ele falava que pessoas, elas iam participar das bodas, mas a metade, 5 foram e 5 ficaram. Elas iam participar, o interessante era isso. Nós pegamos a casa de Deus, todos nós fazemos parte das bodas do Senhor, mas muitos, Jesus Cristo vai olhar para você e vai falar assim: olha, eu não te conheço. Mas Jesus, eu fui na sua casa, eu profetizei, eu não te conheço, apartai de mim, que eu não vos conheço. Mas se você tiver óleo sobre a sua vida, este óleo ao qual não é um óleo qualquer, mas é um óleo que vai ocasionar a sua salvação espiritual, a qual Deus nos alerta nessa noite que nós temos que ter sobre as nossas vidas. Se você tiver esse óleo sobre a sua vida, você vai fazer parte dessa boda. Se você tiver o azeite sobre a sua vida, se você tiver com a sua lâmpada cheia, você vai ver que você vai fazer parte das bodas do Cordeiro. Algo tremendo que nós temos que ter sobre as nossas vidas, ao qual Deus nos ensina nessa noite, é as nossas vestes brancas, e o óleo dele é sobre a nossa cabeça. Essa noite, examine o homem a si mesmo, examine você a si mesmo, como se encontra a sua veste espiritual, como se encontra a sua cabeça com óleo ou sem óleo, como se encontra as suas vestes, se encontram rasgadas, se encontram sujas. Não sei como se encontram as suas vestes, aleluia, mas essa noite eu digo para você, o guarda-roupa do Senhor está aberto neste lugar. Você que tem se encontrado com as suas vestes manchadas, suas vestes sujas, hoje você pode trocar as suas vestes por uma veste de alegria, por uma veste do Senhor, por uma veste alva, por uma veste branca, ao qual quando você se apresentar perante o Senhor, Ele vai olhar para você e falar assim: vinde fazer parte das bodas. Você tem que estar com as suas vestes brancas, você tem que estar com o óleo do Senhor sobre a sua cabeça. Você não pode ficar como um louco, mas nessa noite você já foi conscientizado do que você tem que ter sobre a sua vida. Essa noite você já está consciente do que você precisa ter sobre a sua vida. Mas como o título deste culto é culto de bênção e culto de libertação, essa noite é noite de bênção neste lugar. Essa noite é noite de libertação espiritual. Essa noite não sei que maligno tem te perturbado, mas essa noite em nome de Jesus, ele já bateu em retirada, porque o sangue do Senhor está sobre a sua vida, o azeite do Senhor está sobre a sua cabeça neste lugar. Espiritualmente posso contemplar a igreja com todas as vestes brancas, mas nós temos que permanecer até o fim, para que possamos herdar a coroa da vida. Você que uma vez já teve as suas vestes purificadas, não seja como aquela comparação que é feita na Bíblia, do porco que é lavado e depois ele volta para a sujeira, volta para a imundície. Se você já teve as suas vestes brancas, permaneça com as suas vestes dessa maneira, permaneça perseverante até o fim, ainda que venha lutas, ainda que venha dificuldades, não murmure contra o seu Deus. Se o Senhor me toca de falar essa palavra para a igreja, é porque tem pessoas neste lugar que necessitam ouvir essa palavra. Mas essa noite é uma noite de libertação neste lugar. Quantos podem dizer glória a Deus por causa disso? Aleluia, Jesus. Algo mais quero dizer para a igreja nessa noite. Não quero prolongar mais, quero ser breve para encerrar.
Mas algo eu quero dizer para a igreja, o qual Jesus Cristo tem um prazer. Ele se agrada de ver o servo dele com as vestes brancas. Ele se agrada de ver o servo dele cheio do Espírito Santo de Deus. Algo mais, Jesus Cristo se agrada de ver uma pessoa se convertendo, de ver uma pessoa se entregando a sua vida para Jesus. Hoje nessa noite nós ouvimos a palavra de Deus, a qual nos falava que nós temos que ter nossas vestes brancas, nós temos que ter a unção de Deus sobre a nossa vida. Mas algo mais profundo você tem que ter sobre a sua vida, que se chama Jesus Cristo. Para que você tenha as suas vestes brancas, para que você tenha um óleo do Senhor sobre a tua cabeça, algo mais você tem que ter, se chama Jesus Cristo sobre a sua vida. Jesus Cristo tem que estar sobre a sua vida, para que essas duas coisas também estejam sobre as suas vidas. E essa noite Jesus quer mudar a vida neste lugar. Jesus Cristo quer libertar vidas neste lugar. Jesus Cristo quer dar bênçãos materiais para você, mas Ele também quer te dar bênçãos espirituais neste lugar. Aleluia. Neste momento eu quero dizer para você, você que não entregou a sua vida para Jesus Cristo, você que não falou: Jesus Cristo, limpa minhas vestes,